Fala investidor, como você tá? Tudo certinho? No vídeo de hoje vamos bater um papo com fundamentos sobre a queda da Bolsa Americana em 1929, período que ficou conhecido como a Grande Recessão Americana. Então, antes de mais nada, já clica no gostei, já manda para os amigos e para a família, se inscreve no canal e vem comigo! A queda brusca nos índices do mercado financeiro e aumento significativo da inflação foram apenas alguns dos principais fatos que marcaram a grande crise de 1929. Nesse contexto, um dos momentos mais significativos desse período foi a chamada Black Thursday. Pela importância histórica e econômica da Black Thursday em 1929, é fundamental compreender o que foi e o que causou os eventos que marcaram esse dia. Lucas, o que foi a Black Thursday? A Quinta-feira Negra, ou Quinta-feira Sombria, é o nome que ficou conhecido o dia 24 de outubro de 1929. Esse dia ficou marcado pelo pânico generalizado no mercado financeiro, com uma abrupta queda de 11% no índice Dow Jones, um dos principais índices da Bolsa Americana. Além disso, esse foi apenas o primeiro dos dias que marcaram toda essa loucura em Wall Street no ano de 1929. Bom, e o que aconteceu nesse dia? Antes de entender diretamente o que aconteceu nesse dia, é fundamental entender que os investidores já estavam em pânico pelas quedas que já vinham acontecendo anteriormente e pelo péssimo ambiente econômico que estava sendo criado. No dia anterior a essa Quinta-feira Sombria, a NYSE, ou New York Stock Exchange, a Bolsa de Valores de Nova York, já havia registrado uma queda de 4,6%. Ao compreender o ambiente que estava sendo formado e as primeiras respostas do mercado, as grandes mídias, como o The Washington Post, já sinalizavam que um colapso no mercado financeiro poderia estar sendo criado. Na quinta-feira, houve uma queda de 11% na bolsa. Os dias que vieram foram marcados por mais quedas e um aumento significativo na volatilidade, ou seja, nos números de negociação, com mais vendas do que compras. Os maiores bancos da época, como o Morgan Bank, Chase National Bank e o National City Bank of New York, compraram muitas ações para tentar restabelecer a confiança do mercado. Assim, houve uma recuperação pontual na bolsa, mas que logo foi destruída pelas quedas que vieram. Rapaz, até interessante. Mas e aí? O que é que aconteceu? Você precisa saber que a Primeira Guerra Mundial foi um marco para os Estados Unidos da América. Enquanto a Europa passava a ser o palco de uma das histórias mais sangrentas da humanidade, os Estados Unidos estava produzindo como nunca. As maiores demandas de uma Europa debilitada incentivava ainda mais a produção americana. Já internamente, o American Way of Life, ou estilo de vida americano, fundamentava o consumismo do país ao vincular o bem-estar das pessoas com o poder de compra. Assim, a crença de que a felicidade estaria necessariamente vinculada ao consumo estimulava o desenvolvimento das indústrias americanas. Porém, toda essa estrutura de prosperidade começou a dar os primeiros sinais de fragilidade à medida que a economia europeia iniciou um processo de recuperação em meados dos anos 20, diminuindo assim as importações dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o mercado interno norte-americano mostrava-se cada vez mais saturado, contribuindo para a desaceleração industrial. Em um cenário marcado pela forte especulação financeira, passou a ganhar corpo, então, uma crise baseada na interação entre o aumento irresponsável da produção e a estagnação do consumo, ou seja, uma crise de superprodução. Toda essa onda de pessimismo simultâneo e vários outros problemas econômicos geraram, assim, o princípio da crise de 1929 e a quebra generalizada da Bolsa. Entre os principais alarmes econômicos que estavam acontecendo na época,
e que ajudaram a provocar a crise estão produção excessiva em diversas indústrias, excesso de ofertas de produtos, queda brusca de preços, aumento significativo na volatilidade dos ativos financeiros e falta de liquidez no sistema financeiro. É importante entender que antes do estabelecimento de uma crise econômica, o ambiente era de otimismo. A produção em maior escala por parte das firmas e o caminho positivo que as ações percorriam na época demonstra um pouco disso. Porém, como o aumento de produção e de oferta não foram acompanhados por um aumento de poder de compra da população em geral e, consequentemente, da demanda, muitas companhias tiveram enormes prejuízos e até chegaram a falir. Os primeiros sinais de recuperação só vieram no ano de 1933, após a criação do New Deal, uma série de programas implementados nos Estados Unidos entre os anos de 1933 e 1937, durante o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, com o objetivo de recuperar e reformar a economia norte-americana, além de auxiliar os grandes prejudicados pela Grande Depressão. Então é isso, pessoal. Espero ter te ajudado a finalmente entender o que aconteceu nesse ano tão sombrio para a história da Bolsa. E, se possível, deixa o gostei, que é de graça. Se inscreve aqui no canal se ainda não fez. Comenta aqui embaixo o que você achou. E valeu!